Então, vamos lá pra mais um vídeo. Ô, rapaziada, como vocês estão? Beleza? Mano, é mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou comentar sobre Corinthians e Barra. Na real, nem tem muito o que eu falar sobre esse jogo, tá? Só não tem muito o que eu falar, assim. Bom, falando sobre escalação, o Corinthians veio desta maneira aqui. O Corinthians vem com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri, que era aí a novidade que ia vir de titular. Não era o Matheus Bidu, era o Angileri no outro lado. A gente tem a volta do Alan e o André, com o Breno Bidon e o Rodrigo Garro no meio de campo. E ataque, o de sempre, que é o atual de sempre, no caso, que é Lingard e Yuri Alberto. Inclusive, eu não vou comentar sobre relação às falas do Yuri nesse vídeo. Acho que eu vou fazer um vídeo externo sobre isso. E o técnico Fernando Diniz, obviamente. Então, o Corinthians vem pro jogo contra o Barra dessa maneira. E aí, cara, eu achei curioso. Curioso não, achei. E aí, cara, eu achei uma novidade até que surpreendente colocar o Angileri como titular, né? E não o Matheus Bidu. O Matheus Bidu entrou lá pro segundo tempo. Mas não achei a partida do Angileri uma partida boa, mas também não achei uma partida ruim. Foi ali, tipo, ele fez o feijão com arroz, eu sinto. Sobre o Alan e o André que acabaram de voltar, não gostei muito da atuação do André. Acho que o André errou bastante passe, inclusive. Umas coisas que meio bestas. E o Alan, mesma coisa do Angileri, na minha opinião. Fez o feijão com arroz. Nada demais. Na real, todo mundo fez o feijão com arroz nesse vídeo, né? Ou nesse jogo. Mas é isso, assim. Inclusive, mais uma vez pedir perdão que o vídeo vai estar saindo no outro dia, né? Um dia depois ainda do jogo. Mas enfim. Cara, nem tem muito sobre o que eu falar desse jogo, porque o Barra não existiu no jogo, tá? Essa é a verdade. Esse vídeo não vai ter tantos pontos técnicos pra falar, porque realmente o Barra não existiu no jogo. O Barra não fez um jogo bom, o Barra fez um jogo como um time pequeno, que foi o time que, né, chegou e entendeu que nós somos pequenos, vamos fazer um jogo pequeno. E o ruim foi o Corinthians, né, que dentro de casa só conseguiu tirar um gol. Mas também não foi aquele jogo que o Corinthians fez horrível. Eu sinto muito que o Corinthians tirou o pé, sabe? Eu consegui sentir muito isso, não sei se foi só eu, mas pareceu muito que o Corinthians tirou o pé, porque, porra, o Corinthians é o time favorito para ganhar, né? E aí em casa a gente deixa só o placar com 1-0. O Barra em nenhum momento conseguia ficar com a bola, praticamente. Acho que todo o número de posse de bola que eles tiveram foi dentro da área deles e contra-ataque, que eles conseguiam uma hora ou outra. É literalmente isso. Porque, foi o que eu falei, o jogo foi totalmente dominante do Corinthians. A gente não fez muitos gols, mas no jogo o Barra não existiu. Simplesmente não existiu. O primeiro tempo foi um massacre do Corinthians em cima do Barra. Eu não tenho os números na cabeça aqui agora certos para dizer, mas foi um massacre, gente. Foi um massacre, assim, de futebol em si. O Corinthians não jogou bem, como eu disse, eu sinto que o Corinthians tirou o pé contra o Barra. Podia ter feito mais gol, podia ter jogado mais, podia ter, enfim, né? Enfim. Mas o Corinthians tirou o pé. É uma coisa que eu não gosto, inclusive. Eu acho que tinha que ter feito mais gols, eu acho que tinha que ter jogado mais. Mas eu sinto que até o Diniz escalou desse jeito, colocando o Alan, de volta o André, o Angileri, para ser um jogo mais tranquilo, mesmo que seja uma classificação, né? Mesmo que o Corinthians tinha que ganhar para se classificar para as oitavas da Copa do Brasil, eu sinto que o Corinthians entrou mais com o pé no freio. O que não é muito bom na minha opinião, porque eu acho que mesmo sendo Barra, a gente tem que levar um pouco esse jogo a sério, a mais. Então, porque é aquilo, mesmo sendo Barra, o futebol nada é impossível. Vai que os caras achavam um gol e de repente achavam algum outro gol e, sabe, empatava, ia pros pênaltis e a gente perdia. E se perdesse pro Barra, ia ser um bagulho feio. Então, eu não gostei dessa atitude do Corinthians de ter meio que tirado o pé contra o Barra. Mas, como eu estava dizendo, foi um completo massacre. O Barra não via o jogo, o Barra não via a bola praticamente. O passe de bola foi completamente do Corinthians. Aquele jogo típico do Diniz, bola no chão, passes que não são tão longos. E mesmo assim, bastante troca de passe. O Corinthians arriscava bastante em contra-ataque e tal. Se eu não me engano, gente,
O jogo terminou com o Corinthians com 21 finalizações contra 5 do Barra. Isso finalizações no geral, tá? Não tô nem dizendo ao gol, mas 21 finalizações contra 5. Então isso já mostra como que foi aí o jogo entre Corinthians e Barra. Que é o que eu falei, literalmente não tem muito o que falar. Esse vídeo vai ser, acho que bem curto, inclusive, porque não tem muito o que falar do jogo em si. Só de alguns pontos, que é... Um dos pontos que eu queria comentar é sobre o Caio César, que na minha opinião entrou muito bem, mesmo sendo um jogo que o Corinthians estava meio que tirando o pé. Eu sinto que o Caio César entrou querendo o jogo, querendo o gol, tanto que tem uma bola, acho que ele faz uma jogada ali que a bola acaba saindo, que ele chama a torcida, e isso mostra muito do Caio César. Eu acho o Caio César um jogador muito bom, um jogador que tá no Corinthians e que é uma boa opção pro Diniz trabalhar, porque ele é jovem, ele é rápido, ele é driblador, mesmo trabalhando pela esquerda. A gente vê o Corinthians com um pouco de dificuldade de jogadores que atuam na esquerda, perdão, na direita, falei errado, que são esse tipo de driblador, é mais na direita, né? Que é ali o setor mais que o Memphis atua e tal. Mas o Caio César ele é uma ótima opção. Ele entrou, como eu disse, de uma maneira muito boa. Puxou a marcação dos caras, driblou, deu ataques muito bons, chutou no gol, deu passe. Enfim, o Caio César, muito bom, entrou de uma maneira muito boa no jogo. Um dos melhores que entrou, tá? Ele entra depois, né? Então, enfim. Mas ele é um dos melhores, foi um dos melhores que entrou. Eu acho que dos que entraram, ele foi o que mais jogou bem, né? Porque realmente, gente, não tem muito o que falar não desse jogo. O Corinthians ele fez o típico jogo feijão com arroz. O jogo que eu disse que assim, foi um jogo que o Corinthians entrou pra vamos só classificar, então vamos jogar aqui o básico e fazer um gol, achar um gol ali e fazer, que foi o que aconteceu. Que é uma coisa que eu não gosto, né? Eu já falei que eu não gosto desse tipo de jogo. Pra mim, o Corinthians tem que entrar com a cabeça de que, mesmo sendo o Barra, com todo respeito, se não me engano, o atacante dos caras tem 30 e poucos anos. Mas mesmo sendo o Barra, é futebol. No futebol, nada é impossível. Vai que os caras acham um contra-ataque ou alguma coisa do tipo assim. Que inclusive o Corinthians deu umas duas erradinhas ali, acho que no primeiro tempo, que eles quase acharam um gol. Na cagada, mas enfim. Então eu acho que o Corinthians tinha que ir mais forte, mais querendo o jogo, que eu sinto que faltou muito isso, principalmente no primeiro tempo. E tanto que, né, foi só 1-0 o jogo. E enfim, falando mais sobre o segundo tempo agora, não tem muito mais o que falar também. O segundo tempo foi a mesma coisa, o Corinthians amassando o Barra nas estatísticas, no futebol. Barra não via a cor da bola, totalmente retrancado. Quando o Corinthians atacava, os 11 jogadores do Barra estavam dentro da área. Enfim, muito, muito, muito fechado. Os caras full defesa e é aquilo, arriscando o contra-ataque toda hora, tentando de algum jeito sobrar uma bola, aparecer uma bola pra fazer o gol no Corinthians, que era uma coisa que não acontecia. O Hugo Souza nem trabalhou direito nesse jogo, mas ficou de boa do que atuou, porque é o que eu falei, não, o Barra não teve jogo, não teve jogo do Barra. Foi um joguinho bem feinho, porque é o que eu falei, o Barra veio como time pequeno, sabia disso, e veio pra tentar uma chance ou outra, e o Corinthians, que na minha opinião, como eu já disse, tomou uma média de decisão muito ridícula, que foi, ao invés de vir como o time grande e querer fazer muitos gols e até de repente golear, veio só querendo classificar. Vamos só classificar ali de boinha e é isso. Que eu não acho certo. Eu acho que a gente deveria ter vindo de uma maneira mais decisiva, uma maneira mais mente, tipo, não, a gente vai fazer mais gols, a gente vai jogar mais e de repente sair daqui com 3-0, sabe? Essas coisas. É a minha opinião, né? Você fala aí o que você acha, mas eu sinto isso, eu acho que o Corinthians devia ter vindo dessa forma. Enfim, Barra muito, muito ruim e o Corinthians muito, muito mediano, que é, como eu disse, situação que eu não gosto. Mas é isso. E aí acaba que ali no segundo tempo ali, né? O Corinthians acha um gol e o Yuri Alberto faz o gol. O Yuri faz o gol e, mano, é um gol que ele recebe um puta passe. Eu não lembro de quem agora, não sei se é do Garro ou se é, sei lá, do Bidon. Eu não lembro de quem que foi o passe agora. Perdão, inclusive. Mas o Yuri recebe um passe com muita calma. Ele só domina e cava por cima do goleiro e faz o gol. Sai comemorando totalmente cansado, tanto que na comemoração ele faz assim, né? Depois ele veio na entrevista e disse que ele tava cansado só.
e por isso que ele comemorou daquele jeito. Mas enfim, o Yuri faz o gol que tava precisando, tava vindo de um jejum aí, acho que de 9 jogos sem fazer gol. E ele merece, ele tem que fazer os gols, né? Ele é o artilheiro do nosso time, ele é o... Acho que o jogador, se não principal, ou principal. Porque tem muita gente que não considera ele como principal, eu considero o Memphis, ou enfim. Mas na minha opinião, acho que é o Yuri. O Yuri é o jogador principal, ele é o jogador que é a cara do time. Então, junto obviamente com o Garro, o Memphis, mas acho que ele é mais. Então ele tem que realmente ter gols, ele tem que ter números e tava vindo de um jejum muito alto pra ele, que não era legal. Então, muito bom o Yuri ter feito gol e ter marcado finalmente pro Corinthians. Fazendo assim com que no agregado ficasse 2-0 Corinthians versus o Barra. Corinthians classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil, que ainda não foi, não saiu o sorteio. A gente ainda não sabe com quem que o Corinthians vai jogar nas oitavas, mas eu tô achando que pode ser que seja um clássico. Então eu tô achando que vai que caia um Santos, um Palmeiras aí. Vamos ver. E aí se cair é aquilo, é jogo da vida, né? Então vai ser esse joguinho aí. Mas é isso, gente. Resumindo, Corinthians e Barra é isso, como eu disse. Não tem muito o que comentar. Foi um joguinho bem básico, aquele jogo que parecia sessão da tarde. Tu bota pra assistir ali comendo uma comida e fica tranquilo. Porque o Corinthians não atuou de uma maneira legal, não atuou de uma maneira boa. Tanto que, como eu disse, não tem muito o que falar sobre esse jogo, né? Foi só um jogo realmente pra classificar. Mas é isso, minha opinião é essa. Como eu disse, eu acho que o Corinthians não devia ter vindo dessa maneira. O Corinthians devia ter vindo como um time absurdamente maior que o Barra, porque é. E ter feito um jogo a nível Corinthians, que não foi o que eu achei que fizeram. Mas, extra comentários, eu acho que o Garro jogou muito bem, melhor em campo. Né? Para mim, todos esses últimos jogos, o Garro vem sendo o melhor em campo. E mais uma vez, ele continua, para mim, na minha opinião, sendo o melhor em campo. Fazendo uma partida muito boa. E mostra o tamanho que ele é, e mostra que ele tá voltando a jogar como ele tava jogando antes. Então é isso pra mim, Garro melhor em campo, Yuri não teve uma atuação boa, mas conseguiu fazer o gol ali no final praticamente no final do jogo, né, no segundo tempo. Caio César entrando de uma maneira muito boa, Lingard fazendo o feijão com arroz também, não acho que o Lingard fez um puta jogo, mas também não acho que ele jogou mal, ele fez o feijão com arroz na minha opinião. E é isso, mas meio que o time inteiro do Corinthians fez o feijão com arroz, gente. É basicamente isso. Mateuzinho jogando muito bem, inclusive. E é isso, só esses jogadores em específico que eu tô comentando agora. Mas de resto, muito básico, muito o feijão com arroz, como eu já disse. E é isso, acho que esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. E é isso aí, comenta o que você acha desse vídeo, o que você acha dessa atitude do Corinthians. Se pra você o Corinthians tinha que ter entrado da maneira que entrou, ou de uma maneira diferente, como eu disse. E é isso, né?